No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. Programa de hoje, como sempre, a gente vai falar muito sobre política. Confira os primeiros destaques. Governador Marconi Perillo reafirma a vontade de unir os partidos da base na eleição em Goiânia e diz que conversou hoje com Giuseppe Vecchi, pré-candidato de seu partido. Senti da parte dele uma vontade de construir, de colaborar com Goiânia, de construir a unidade. E na próxima semana nós conversaremos com outros líderes dos partidos que integram a base. Nesta eleição estarão valendo as mudanças da legislação eleitoral. Uma delas pretende acabar com o Caixa 2. Tem gente que acredita nisso. Porque Caixa 2 é roubalheira, né? E roubalheira não tá certo aí. Mas também tem gente que acha que nada vai mudar. Não acaba não. Não acaba porque a corrupção no país ela já está generalizada, não tem mais jeito. Não tem jeito, na sua opinião, ou o jeito seria apenas com a sua participação? Foi pensando nisso, pensando assim, que a Ordem dos Advogados do Brasil resolveu lançar um aplicativo para smartphone para que você, telespectador, você, cidadão, seja também um fiscal de políticos que estejam praticando o Caixa 2. Para você entender melhor a questão, nós fizemos o convite para que viesse ao programa um coordenador, organizador de 3 comitês no interior e de mais um comitê que passa a funcionar também a partir de amanhã em Goiânia, com o lançamento desse aplicativo, para fazer com que se iniba a prática do Caixa 2 aqui no país. Pelo menos aqui em Goiás, já seria bom, não é verdade? Está aqui o advogado Davi Soares, ele que é presidente do Comitê Especial de Combate à Corrupção. Doutor Davi, boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Programa de hoje, contando também com a participação do repórter Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Davi. Boa noite a todos. Rafael, que esteve acompanhando a entrevista do governador Marconi Perillo e vai nos contar alguns detalhes também. A gente vai receber o seu telefonema, o seu comentário, através do nosso WhatsApp, 98200-3223. 982-98200-3223. O Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, programa de hoje, mais uma vez ao vivo, eu lembro, para que você possa participar através do nosso WhatsApp, 98200-3223, política, no nosso cardápio, né, Rafael, bastante política, a gente tem essas declarações do governador Marconi Perillo, que fala, inclusive, sobre essa operação hashtag, que foi lançada, deflagrada hoje pela Polícia Federal, inclusive incluindo um goiano dentre os suspeitos de estarem aí possivelmente arquitetando alguma coisa, algum ato terrorista, para as Olimpíadas, não é isso? Exatamente, Paulo. Ele falou sobre isso, daqui a pouco a gente traz os detalhes, falou muito sobre política. Há algum tempo ele não falava com a imprensa, então ele aproveitou para falar sobre vários assuntos que certamente estarão em todos os jornais da manhã e a gente adianta em primeiríssima mão para o nosso telespectador. Verdade. Ele fala sobre a pré-candidatura de Vecchi, e quando a gente colocou na abertura do programa, aí na abertura das manchetes, é porque fala-se, né, se Vecchi será candidato ou não será candidato. Então ele dá uma declaração ali, você ouviu apenas um trecho do que ele diz, daqui a pouco você vai ouvir a frase toda, tá bem? Ele fala também sobre a aposentadoria de Íris, né? Ele acredita na aposentadoria? Ele não acredita muito, ele acredita na longevidade de Íris Rezende, que poderia, segundo ele, disputar uma eleição até em 2018. Tá bem. Nosso WhatsApp, 982-003223, para você também dar a sua opinião sobre essas questões políticas. Questão política que passa também pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui a seção Goiás
faz amanhã o lançamento de um aplicativo no sentido de que você, telespectador, você, cidadão, você, eleitor, seja um fiscal em relação à prática do Caixa 2 nessa eleição que já está chegando, já está, na verdade, nas ruas. Está aqui o advogado Davi Soares, que é presidente do Comitê Especial de Combate à Corrupção. Doutor Davi, gostaria que você explicasse esse aplicativo, como vai ser, esse lançamento amanhã, enfim, aquele o que, quando, como, onde, porquê, que é básico no jornalismo. Bom, Paulo, é simples. O aplicativo é mais uma arma que a OAB está lançando mão para ajudar o cidadão a fazer parte desse processo eleitoral como um fiscal, né? De forma que o cidadão poderá participar de uma forma mais efetiva, né? Ajudar no processo eleitoral para cuidar da lisura de todo o processo, né? Sendo uma forma de um agente fiscalizador, fazer uma ponte entre a OAB e os membros do Ministério Público, do TRE, levando as informações para esses entes de uma forma anônima, mas que ele possa participar levando essas informações. Quer dizer, o cidadão pode se utilizar do telefone dele, baixar o aplicativo, não é isso? O aplicativo é feito para smartphone, né? Tanto o Android ou o iOS, né? Vai baixar de forma gratuita e a partir desse aplicativo ele poderá fazer fotos, fazer provas de qualquer ato que ele considerar que é ilícito, vai encaminhar isso para a OAB. A OAB, através dessas denúncias, vai fazer toda uma triagem dessas denúncias e depois vai levar essas denúncias para os membros fiscalizadores do Ministério Público, do TRE, para que possam ser tomadas as providências. Tá bem, vamos conhecer um pouco mais sobre esse aplicativo e mais do que isso, né, vamos também já às ruas para ouvir a população sobre essa ação da OAB. Confira. Você descobre que determinado candidato está fazendo Caixa 2 eleitoral, mas não sabe nem mesmo para quem contar, não é? A Ordem dos Advogados do Brasil diz ter a solução. Um site e um aplicativo chamado Contra o Caixa 2 foram lançados para que qualquer cidadão denuncie casos suspeitos de Caixa 2. A maioria dos goianienses entrevistados no centro da capital e no Parque Areião disseram que seriam capazes de denunciar esse tipo de ação. Claro, eu sou contrário à corrupção. Com certeza, né? Porque é a partir daí que a gente pode construir eleições, construir pessoas que vão assumir esse país, esse estado, com mais compromisso, com mais responsabilidade. Se você denunciar, você está ajudando a colaborar com a não corrupção. Lógico que sim. Por quê? Porque Caixa 2 é roubalheira, né? E roubalheira não tá certo aí. Política é comigo mesmo, denuncio mesmo, viu? Que eu não gosto de negócio de político corrupto. O único que não denunciaria candidatos suspeitos de cometerem Caixa 2 justificou sua resposta. Não. Porque não adianta. O que adianta o aplicativo? Se eles mesmos fazem as leis e eles mesmos se soltam, né? Eles mesmos fazem a lei para se soltar da cadeia, então não adianta nada, né? Aplicativo não vai adiantar nada, não. Já é uma opinião manifestada aqui também pelo telespectador através do WhatsApp, o Rogério Castro, do setor Portal do Sol, dizendo o seguinte: Paulo, não vai adiantar nada, porque os nossos políticos são tão safados que vão encontrar outros meios. Como é que o senhor recebe essas manifestações favoráveis na maioria, mas com ressalvas? Paulo, eu procuro entender. É lógico que o cidadão tem que entender que a justiça só funciona quando provocada. E se nós não partirmos de alguma forma para provocar a justiça, nunca vamos chegar a lugar algum. O aplicativo é exatamente isso, uma forma de provocarmos o judiciário, de provocarmos as pessoas que estão ligadas a este movimento a fazer alguma coisa. Criar uma cultura também da população participar da vida política do país, de melhorar, de inibir desvios de dinheiro, é esse também o objetivo? Exatamente. Nós fazemos parte de uma sociedade que ela está totalmente descrente. Nós vimos aqui, atualmente, nós só vemos notícias de roubalheira. E não é sem razão, né? Não é sem razão. Nós praticamente estamos nos tornando uma sociedade em que só se ouve falar de roubos, de crimes. E com chavos. Né? E com chavos, né? Toda vez que... Então, a função nossa com esse aplicativo é mostrar que a sociedade também pode fazer parte.
não é só ficar como espectador disso. Ele tem que participar como parte. Agora, essa iniciativa da OAB não é nova. A OAB sempre se colocou à disposição de fazer o combate à corrupção dentro da política, dentro das gestões também administrativas, etc. O que o senhor poderia dizer que já resultou dessa prática por parte da OAB no sentido de combater a corrupção, que faça com que o senhor, por exemplo, se anime agora com o lançamento desse aplicativo? A OAB já é parte dela, já é uma cultura nossa, dos advogados, né, como ser combativo. Então, nós não podemos aceitar que esses problemas, essas roubalheiras se tornem uma coisa comum e aceitável. Então, a OAB, desde sempre, ela sempre fez parte dessa luta em prol de uma sociedade que seja honesta e limpa. Então, o aplicativo, eu acredito, eu sou positivo. Essa é a novidade. Né, sou positivo, porque o aplicativo ele vai trazer algo novo, mas é algo novo que é simplesmente uma arma para essa lisura. E tem também o efeito, Paulo, Sérgio Moro, né? Que acabou prendendo aí a Operação Lava Jato, vários políticos. Esse efeito Sérgio Moro dá um pouquinho de crédito à população. A gente ouviu aí no Povo Fala, a população dizendo que está descrente. A gente tem que ter esperança de dias melhores, né? Porque aconteceu algo surpreendente. Ninguém imaginava um dia que tantos políticos fossem presos e acontecesse o que ocorreu no Brasil nos últimos meses aí. É importante lembrar que corrupção é coisa antiga, né? Corrupção não é de agora. Corrupção vem de há muito tempo. Nós somos corruptos desde quando nós compramos um atestado de um dentista para poder pagar menos imposto de renda. Agora, quando a gente fala em corrupção na política, essa corrupção ela começou a quebrar seus paradigmas. A partir do momento, como você bem falou, que surgiu o movimento Sérgio Moro, as pessoas começaram a acreditar que existe uma saída. Os políticos começaram a ir para a cadeia. Então as pessoas começam a ver com bons olhos e começam a acreditar. Você pode observar que são raras as pessoas que dizem não acreditar num processo como esse, do aplicativo, de corrupção, de que as pessoas irão participar. Nosso telefone, nosso WhatsApp, para a sua participação, para a sua opinião, você acha que é possível acabar com o Caixa 2 no país, como disse Rafael, principalmente a partir dessas últimas ações da Polícia Federal, da Justiça, do Ministério Público Federal, particularmente no caso da Operação Lava Jato. Essa operação, na sua opinião, vai ter resultado realmente concreto lá na frente ou vai ser desmoronada por conta de tantos envolvimentos, né? É aquela história, quem é que vai sobrar vivo respirando ao final dessa Operação Lava Jato? Ou ela será abortada, ou haverá um acordão, enfim. Que opinião você tem sobre isso que envolve a questão da corrupção? Nosso WhatsApp, 98200-3223. WhatsApp que vem do Fábio Coelho, advogado, conhece? Ele diz que é seu colega e seu amigo também. Manda um abraço e diz o seguinte: o aplicativo é uma ótima ferramenta para o cidadão ficar atento aos crimes que candidatos cometerem. Melhor ainda se a lei eleitoral fosse rigorosamente cumprida, da ficha limpa principalmente. Quer dizer, a lei que está aí, se fosse cumprida, como diz o doutor Fábio, já bastaria, né, para acabar com esse Caixa 2. Não acaba por quê? Isso é verdade. A verdade é que nós temos boas ideias, muita vontade, né, mas nós temos um processo de engavetamento. As ideias vêm, as ideias chegam, mas muitos processos são engavetados. As pessoas onde acaba chegando ao descrédito, quando alguém chega e tem uma ideia boa como essa, que nós acreditamos que vai ser um sucesso, que vai ter resultado positivo, mas justamente por coisas como essa, esses crimes que não são julgados, essa ficha limpa de alguns candidatos que nunca chegam a ser realmente averiguada até o final, isso cai em descrédito. E aí o senhor coloca, pelo que eu percebo, o senhor coloca inclusive a questão da justiça no meio? Eu diria assim... E dos tribunais superiores também? Eu diria a morosidade. Não estou colocando que a justiça não faz o seu trabalho, mas ela é morosa. E isso faz... E é confiável? Acredito que sim. STF, ela é confiável. STJ? É confiável, eu acredito na justiça. Não existe um aparelhamento dentro desses... Não, eu não acredito. Desses tribunais? Eu acredito apenas na morosidade. E a morosidade é um fator negativo.
isso leva ao descrédito de todas as pessoas. Porque como é que o senhor recebe essas críticas que são feitas, e isso é natural, porque tudo no Brasil é assim, né, Rafael? Sim. Tudo merece elogio, mas muita gente vê sempre um lado ruim da história. Críticas que são feitas particularmente ao STF, que teria sido, na opinião de alguns, aparelhado pelo PT e etc, etc. Existe fundamento nisso? Eu recebo isso com tristeza. Bom, na verdade, eu acredito que as pessoas deveriam acreditar mais nos nossos órgãos, né? Deveria acreditar que isso vai dar certo, mas realmente, do jeito que as coisas acontecem, levam realmente a acreditar nesse aparelhamento. Mas não acredito que isso esteja acontecendo ou que está acontecendo. É um fato atual que provoca esse tipo de análise por parte de algumas pessoas, é o fato, por exemplo, de que o presidente Lula porque quer ser julgado lá no STF, que o processo dele vá para o STF e não para o Paraná, nas mãos do juiz Sérgio Moro. Isso já levanta uma certa suspeita, não? Para quem já foi lá no STF e assistiu julgamentos, sabe que nossos juristas, nossos ministros do STF, eles são extremamente pessoas preparadas. Eu não acredito que eles iriam se sujar simplesmente para julgar uma pessoa porque esse presidente ou aquele o colocou lá. E por que Lula, então, prefere o STF? Simplesmente porque é uma questão de foro privilegiado. Ele acredita que lá ele poderá ter chances maiores. E por que essas chances não são tão grandes numa instância inferior? Talvez por medo, por acreditar que em perseguição, é aquela teoria da perseguição, ele acredita que o Moro quer a cabeça dele. Teoria da conspiração. A teoria da conspiração. O doutor Fábio ainda faz mais um comentário, e é pertinente, absolutamente pertinente. Ele diz o seguinte: o aprovado no exame da OAB, por exemplo, precisa de certidão de bons antecedentes, não é isso? No entanto, para exercer a advocacia. No entanto, o político tem uma infinidade de recursos judiciais que o mantém no cargo. Quer dizer, o político, né, Rafael, pode se candidatar, e é legal, está dentro da lei, não é? Mesmo que ele esteja respondendo a processo, desde que o processo não tenha sido transitado em julgado, ele tem todo o direito, e etc, e etc. Mas a gente vê que tem políticos demais lá naquele Congresso Nacional, e você conhece bem porque vai sempre lá, que respondem a uma série de processos, de inquéritos, de investigações, etc., e que estão lá formosamente continuando dentro do Congresso. Paulo, o político teria que ter aqui no Brasil a abnegação. Na Suécia, eu não sei se vocês conhecem, Paulo, político lá não tem verba de gabinete, vereador não recebe salário, deputado estadual não recebe salário, deputado federal ganha um salário em torno de 13 mil reais. Então a gente tem que mudar completamente, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que a gente pode viver numa cidade melhor, num país melhor. Enfim, é um absurdo o que acontece hoje no Brasil. A gente vê aí tanto desvio, tanto candidato ficha suja se candidatando. E o pior, o povo reelegendo muitos desses candidatos envolvidos em escândalos de corrupção. O que mais me entristece é ver, eu falo muito isso aqui no programa, você sabe disso, é ver que certas pessoas dizem o seguinte: não gosto de política, não vou assistir entrevista com político, não vou ver o horário político. Na medida em que essas pessoas se recusam a acompanhar a política e se recusam a entrar na política para tentar melhorar esse estado de coisas, ela acaba oferecendo maiores oportunidades ainda para que essas pessoas que ela critica continuem na política, se elejam e ainda façam leis, né, e no caso do Executivo, que coloquem em prática medidas que vão prejudicar depois você que não se interessa pela política. Né? Então é preciso que a população se interesse e entre na política para melhorar esse estado de coisas. Esse desinteresse, Paulo, ele é cruel para a própria população. Pois é. A população tem que se interessar para mudar. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Essa é uma verdade, é um axioma cartesiano. E você vai ficar reclamando a vida inteira. O professor Márcio Manuel manda o seguinte recado: político vigiar político é raposa vigiar galinheiro. Não são a mesma coisa? E manda um recado para mim: obrigado, professor, né? Parabéns pela história no jornalismo. Obrigado, professor. Político vigiar política, isso é triste, né? Porque as leis que teoricamente devem punir as infrações, os crimes cometidos pelos políticos, são feitas por eles mesmos, os políticos. Na verdade, aí começa toda a estrutura do que a gente chama de corrupção, né? O nosso país, ele, como bem disse o Rafael, ele já é preparado para ser corrupto.
né? Todos os nossos órgãos são montados de forma a organizar a corrupção. Mas mesmo assim, nem por isso a gente pode cair em descrédito. Nós temos leis muito interessantes, que são muito boas, feitas por políticos sérios, né? Claro, que ainda eles existem e ainda estão em... O problema, como eu disse, começa pela morosidade, até mesmo na aprovação dessas leis, mas que quando aprovadas, vão dar uma certa... pelo menos uma certa credibilidade ao processo. Não custa lembrar, por exemplo, essas reformas, né, que estão em discussão, por exemplo, a reforma tributária desde os anos 80, né, em discussão lá no Congresso Nacional, nunca avança. A própria reforma política. Né, que também não avança. O que se fez no ano passado foi uma mini reforma eleitoral, apenas, ficou só nisso. Quer dizer, enfim, as coisas que vão mexer com os políticos, essas vão para a gaveta, como disse o senhor, são engavetadas, devidamente engavetadas. Nosso WhatsApp para a sua participação, 982-00-3223, 982-00-3223. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Em programa de hoje, recebendo o advogado Davi Soares, que é presidente do Comitê Especial de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Está aqui o Rafael Vasconcelos e você em casa, nosso convidado para participar do programa, dar também a sua opinião sobre essa questão da corrupção na política do Brasil. Fazer o quê? A OAB propõe colocar você, cidadão, como fiscal de quem praticar o Caixa 2 através de um aplicativo que você pode instalar, baixar. Já a partir de quando esse aplicativo poderá ser baixado? A partir de amanhã nós estaremos lançando esse aplicativo e a partir de amanhã todas as pessoas já poderão começar a baixar o aplicativo e já começar a participar. Qual o caminho para baixar esse aplicativo? O aplicativo é um software dos mais simples possível, né? Você vai entrar na Google Play. Isso, Google, e a partir de lá você já digita o nome, baixou o aplicativo, entrou, já começa a fazer a utilização dele. Tá bem. Nosso WhatsApp para a sua participação, 982-00-3223. A gente confere notícias do dia. Rafael esteve acompanhando agora há pouco o governador Marconi Perillo, primeiro numa visita a obras de hospital. Exatamente, o Hospital do Servidor Público, que será o segundo maior do estado. No Parque Acalanto. Exatamente. O Rafael esteve lá e traz para a gente as informações com imagens do Olueste Machado. O governador Marconi Perillo visitou nesta quinta-feira as obras do Hospital do Servidor Público, que deve ficar pronto em novembro e inaugurado em março do ano que vem. O hospital está orçado em 67 milhões de reais e será a segunda maior unidade de saúde do estado, com 44 mil metros quadrados de área construída. O IPASGO passa pela melhor fase da sua história. E nesse momento agora, que nós estamos com a situação financeira completamente estabilizada, nós partimos para ampliar ainda mais esses serviços, capilarizando o atendimento do IPASGO e também ampliando a sua atuação com a construção desse hospital, que sempre foi um sonho do servidor público no estado. A ideia é beneficiar diretamente os usuários do IPASGO. O ideal é que, além de termos a rede conveniada, também tenhamos serviços próprios, prestados aqui por prestadores, funcionários, médicos, especialistas da melhor qualidade. Esse hospital representará um grande upgrade na administração estadual e na administração do IPASGO. Hospital do Servidor Público, né, que era um velho desejo, né, do próprio servidor, né, Rafael? Sim, Paulo, e ele vai beneficiar 600 mil pessoas, 600 mil funcionários públicos do estado. Você teve acesso a informações sobre que tipo de atendimento será prestado lá? Todo tipo de atendimento. É um hospital que vai contar com mais de 200 leitos, um hospital completo. Muito bem, durante essa visita a essa obra, o governador Marconi Perillo falou também sobre política e falou, inclusive, sobre a tal da aposentadoria de Íris Rezende. Veja o que ele disse. O governador Marconi Perillo afirma que continua trabalhando para que a base aliada se una em apenas uma candidatura à Prefeitura de Goiânia. O PSDB, é claro, tem sinalizado frequentemente nesse sentido e é claro que
na próxima semana, que será a semana decisiva, o PSDB vai se mexer e vai tomar suas decisões. Marconi Perillo disse que conversou com o pré-candidato do PSDB, Giuseppe Vecchi, sobre sua postulação. Hoje eu já me reuni com o deputado Vecchi, tivemos uma longa e boa conversa, uma conversa sem radicalismos, com muito equilíbrio, muita sensatez. Senti da parte dele uma vontade de construir, de colaborar com Goiânia, de construir a unidade. E na próxima semana nós conversaremos com outros líderes dos partidos que integram a base. O senhor considera Valdir Soares e Vanderlan Cardoso pertencentes à base aliada? Eu considero. O PSB nos apoia. A senadora Lúcia Vânia tem sido uma das ardorosas defensoras do nosso projeto em Brasília. E o deputado Valdir me apoiou nas últimas eleições para governador, nas últimas 2 eleições para governador, no primeiro e no segundo turno, e apoiou de forma muito decisiva, muito enfática. Nesse contexto, então, os 2 candidatos da base aliada estão liderando as pesquisas? Bom, eu não sei se eles pensam assim. Eu considero assim, até porque um me apoiou abertamente, o deputado Valdir, e o Vanderlan, eu já tive proximidade quando foi prefeito senador Canedo, e repito, é de um partido cuja presidente estadual tem sido uma das minhas maiores apoiadoras no Congresso Nacional. O governador Marconi Perillo falou ainda sobre o anúncio de aposentadoria do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Eu sempre tive respeito pelo Iris Rezende, foi um adversário muito forte, foi um governador do estado por 2 vezes, fez muito pelo estado. Eu não sei se isso vai prevalecer para frente, até porque ele é um político que tem suas qualidades e tem seu grupo que é numeroso de seguidores. O que você sentiu, Rafael, por essa declaração do governador sobre Iris? Olha, Paulo, para ser bem sincero, como eu costumo ser, Marconi Perillo já aprendeu a vencer Iris Rezende. Então, eu não sei se ele está achando interessante essa aposentadoria. Verdade? Quando ele fala que também não sabe se Iris realmente vai deixar a política, porque ele fala sobre 2018 também, né? Exatamente, existe esse grande ponto de interrogação, né? Para o governador, Iris Rezende apenas deu um tempo. Talvez ele não dispute a prefeitura de Goiânia, mas pode sim, legitimamente, pleitear uma candidatura em 2018. Até porque Marconi não poderá ser candidato mais, porque já está na reeleição. Exatamente. Não é isso? Então ele disputaria não contra Marconi, mas contra outros candidatos. Outros candidatos da base. Falando em candidatos da base, Marconi disse que a semana que vem vai ser decisiva em relação ao que ele pretende de candidatura única dos partidos que integram a base aliada ao governo dele. O que você sentiu nisso? Teve algum desdobramento ali? Ele falou mais alguma coisa? Paulo, o cenário está muito misterioso ainda. Mas vejamos bem, o Vanderlan e o delegado Valdir estão sendo procurados tanto pela base aliada, estão tendo conversas, quanto em relação à oposição. Mas Iris Rezende nessa eleição tem um papel de conselheiro. Será que esse PMDB, sem o apoio, né, de Iris Rezende, ele vai transferir votos? Bruno Peixoto, que foi o político que mais pontuou, ele teve 4,5% das intenções de voto. Até que ponto interessa o apoio do PMDB, perdendo, assim, o apoio da base aliada? Então, Vanderlan Cardoso e Valdir Soares vão ter que pesar isso tudo. Vanderlan e Valdir que herdaram, né, nessa pesquisa recente agora do CEPES, os votos de Iris Rezende, que não foram para o candidato do PMDB. Ao contrário, né, Bruno Peixoto, embora tenha tido esse desempenho de 4,5%, ele teve a maior rejeição entre todos os candidatos. Quer dizer, então, na verdade, Iris saiu, mas os votos dele não foram para o partido, ou seja, o voto não é do partido, é de candidato, como há muito tempo a gente tem visto. Então, até o presente momento, esses candidatos eles não precisam necessariamente do apoio do PMDB. Porque os votos já foram transferidos. Já foram. O Fábio Coelho também tem a seguinte opinião sobre política. Fica evidente que o governador não quer o Vecchi candidato. Você percebeu isso? O desejo inicial do governador é ter o Giuseppe Vecchi como candidato. Mas como ele não decolou, não emplacou nas pesquisas,
talvez o governador esteja pensando em outras possibilidades. Assim como o VEC também já declarou também, inclusive em entrevista, se não me engano você, foi Sim, a Cláudia, sim. né, que ele inclusive tomou a iniciativa de puxar essa discussão dentro da base de que deveria haver apenas uma candidatura e que ele estaria disposto a abrir mão. Então o VEC, né, em momento algum, ele fechou a questão em torno da candidatura dele. A tendência, Paulo, aí é uma opinião, não é apenas uma informação, é que José VEC abra mão de sua candidatura. O cenário aponta para isso. Agora, na política, uma semana são como anos, né? Muita coisa vai acontecer ainda. Verdade. Falando em semana, o governador Marconi Perillo esperava-se, né, que ele fosse ficar durante uma semana fora de Goiânia, de Goiás. Ele antecipou a volta dele e, pelo que a gente viu, ele vai entrar nessa discussão sobre essa decisão de ter ou não ter apenas uma candidatura dentre os partidos da base aliada. E eu senti ali pela fala dele de que ele vai puxar esse assunto para ele. Ele vai tomar a frente, tomar a rédea desse assunto no bom sentido. E o governador é muito habilidoso, ele joga o jogo muito bem jogado, como se fosse um jogo de xadrez. Então, ele pode mexer algumas peças que ninguém esteja imaginando. Ele sempre pensa lá na frente coisas que só depois as pessoas vão entender por que ele tomou aquela decisão. Existe, inclusive, uma informação que vai sair num jornal amanhã, Paulo. Eu já tenho essa informação, que Marcos Abrão teria sido convidado pelo governador Marconi Perillo para ser candidato a prefeito de Goiânia em um jogo aí muito inteligente, com apoio, inclusive, do PT e com apoio também de Vanderlan Cardoso. São especulações, vai sair num jornal amanhã e a gente já está antecipando essa informação. Pois é, só o jogo, só depois, né? Só o tempo que vai fazer com que a gente entenda, né? Que é por trás disso, não é, doutor Davi? O senhor acompanha a política? O senhor acompanha esse jogo de xadrez? Não sou apaixonado por política, não, Paulo. Não? Sou uma pessoa um pouco assim, mais um espectador mesmo. Tá bem. Vamos lá. Vamos falar então da sua área, que é, repito, né, um aplicativo que a Ordem dos Advogados do Brasil está lançando amanhã à noite. Amanhã, às 19h30, lá na sede da OAB. Ali no setor Marista. Setor Marista, no auditório ali Forte. Tá, um evento naturalmente aberto à população, para quem quiser participar, com a presença inclusive do criador do aplicativo, é isso? O criador do aplicativo, o vice-presidente da OAB de Montes Claros, vai estar presente, né? Ele faz questão de estar aqui no lançamento, assim como ele fez em Minas Gerais, assim como ele fez no Rio de Janeiro. Ele também vai estar aqui, Dr. Herbert, nesse lançamento. Tá bem, esse aplicativo que você pode baixar no seu telefone e através dele você vai poder denunciar a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção de Goiás, e possíveis irregularidades que serão apuradas por uma comissão. E aí eu volto a um assunto que eu tratei no bloco anterior com o senhor. A Ordem dos Advogados do Brasil já fez esse tipo de trabalho em outras eleições no sentido de combater a corrupção. Só que, na época, eu me lembro bem que ainda questionei, existe estrutura para isso? E eu volto a fazer essa pergunta agora para o senhor. Hoje, com a criação desse comitê especial de combate à corrupção, o senhor tem uma estrutura suficiente para atender as denúncias que venham por parte do eleitor, do cidadão, apurar essas denúncias para fazer um encaminhamento delas? Trabalhamos isso sim. A primeira coisa que a gente fez antes mesmo do lançamento do aplicativo foi organizar um comitê especial, físico, dentro da ordem, né, que vai funcionar em conjunto com a ouvidoria, né, para poder trabalhar essas denúncias, para poder chegar e fazer toda uma triagem dessas denúncias, em conjunto, como eu disse, com a ouvidoria, né, que vamos ter lá o ouvidor, né, o ouvidor adjunto. Eu mesmo estarei presente, que eu sou a pessoa que ficará por conta do login e da senha do aplicativo, que vai dar acesso a essas denúncias. O senhor vai fazer a primeira triagem? Vou fazer a primeira triagem, juntamente com as pessoas que vão me auxiliar, né? E depois nós vamos cuidar de ver para quem nós vamos passar isso aí. Para quem passaria? Os órgãos responsáveis, o Ministério Público, o TRE, que são que eu acredito eles possuem também uma estrutura própria para poder fazer a fiscalização já final. E aí, me perdoe, mas a pergunta é pertinente. Muita gente não pode entender que não precisa passar pela OAB, já pode ir direto no Ministério Público? Claro, isso aí, a ideia seria essa. Mas o aplicativo é apenas uma forma de facilitar, né? E não só isso. Com esse aplicativo, a pessoa pode manter o anonimato.
Coisa que muitas vezes a pessoa não tem coragem de chegar, procurar o Ministério Público e fazer uma denúncia com medo de ser perseguido, alguma coisa dessa forma. E essas denúncias levadas ao Ministério Público, e aí já vem uma questão que preocupa todos nós, né, Rafael, quando a gente fala sobre, por exemplo, inicia-se uma investigação sobre determinada pessoa, e aquilo apenas é ainda uma investigação, mas é tratada muitas vezes publicamente como se já fosse uma sentença de condenação daquela pessoa. Essas denúncias que chegarem até o OAB e forem levadas até o Ministério Público, elas serão tratadas com o devido sigilo ou já serão tornadas públicas? Não, a ideia é que elas sejam levadas com sigilo. Nós não vamos fazer aqui esse trabalho se tornar um denuncismo. O que nós queremos... Essa é a minha preocupação. Exatamente, nós queremos que o trabalho não se torne um denuncismo. A ideia é que seja uma coisa séria, que dê resultado. Aí, o que nós queremos é fazer com que a população participe. É um processo democrático, e democracia é a participação de todos. A participação do nosso telespectador é pelo nosso WhatsApp, 98200-3223, 98200-3223. A gente vai também às ruas, sempre ouvir a população. E nesse caso a gente fez uma pergunta sobre essa história do Caixa 2. Será que vai acabar o Caixa 2 nessa eleição, através dessa mini-reforma eleitoral que aconteceu no ano passado e será colocada em prática agora, e também através desse trabalho da OAB? Vamos ver a resposta das pessoas. Mudanças nos prazos para as convenções e filiações partidárias, redução no tempo de campanha eleitoral, que era de 90 e agora são de 45 dias, proibição do financiamento eleitoral por pessoas jurídicas e até teto para gastar em campanhas. Essas foram algumas das alterações da mini-reforma eleitoral de 2015, que já estão valendo para as eleições deste ano. Mas será que essas mudanças vão acabar com o Caixa 2 nessa eleição? Não, não acaba não. Não acaba porque a corrupção no país ela já está generalizada, não tem mais jeito. Eu acredito que não. Tá complicado, né? A gente não acredita em mais nada, porque do jeito que está... Jamais acaba. Caixa 2 no Goiás e no Brasil e no mundo nunca vai acabar. Apesar de a maioria dos entrevistados achar que nada vai mudar, alguns acreditam que essas ações podem sim ser o início de um processo de mudança. Pelo menos a gente espera, né? Porque tá uma vergonha e tem que pôr rumo nesse país. Tá meio difícil, né? Mas temos que ter esperança, né não? Tomara, esperamos que sim, né? Torcemos que sim. Doutor Davi, quero ouvir a sua opinião, até porque o Tribunal Superior Eleitoral divulgou nessa quarta-feira os limites de gastos de campanha, com base, inclusive, no que foi gasto na última eleição. E isso faz parte da mini-reforma eleitoral. Aqui em Goiânia, por exemplo, candidatos a prefeito não poderão gastar mais do que R$ 5.700.000 durante a campanha toda no primeiro turno. Se houver um segundo turno, esse limite vai a R$ 1.700.000 apenas. Eu digo apenas porque a gente sabe que R$ 1.700.000 é dinheiro que até a última eleição era gasto por candidato a vereador. Em compensação, os vereadores vão sofrer mais ainda. Eles poderão ter um limite de, no máximo, R$ 519.000 durante a campanha. Essa restrição do limite não pode fazer com que aí sim se incentive a prática do Caixa 2, quer dizer, fazer campanha com R$ 500.000, muitos vereadores não vão conseguir a reeleição. Paulo, mas aí você tocou exatamente no ponto fundamental, e foi aonde a OAB se preocupou. Porque exatamente essa reforma, o não financiamento da campanha por pessoa jurídica, o tempo da campanha, tudo isso pode ser algo fomentador ao Caixa 2. Então, exatamente quando a OAB percebeu que essas mudanças poderiam fomentar o Caixa 2, é que ela resolveu participar do processo, né, criando dispositivos, fazendo propaganda, criando comitês, chamando a população a participar, tá, de forma que as pessoas pudessem entender e entrar nessa luta, nessa guerra, porque ela observou que isso sim poderia realmente ser um fomentador do Caixa 2. Claro, né? Os políticos vão ter que dar um jeito de achar dinheiro de alguma forma para bancar a campanha ao estilo que eles estão acostumados ainda a bancar, né, Rafael? Agora o que eu quero saber, Paulo, é como um cidadão descobre o Caixa 2? Aí é uma coisa um pouco mais complicada, né? A gente está oferecendo a arma, a gente está oferecendo como ele fazer a sua denúncia, né? Mas isso vai ter que aparecer.
Isso vai ser, porque aparece. A gente acha que não, de repente alguém está ali, como que ele vai descobrir? Quando ele vê alguém oferecendo algum dinheiro para ele por fora, né? Quando alguém chega e oferece alguma vantagem, que é a nossa, que nós chamamos de corrupção, né? Através disso, alguma coisa está errada. É aonde ele vai chamar, nós vamos levar isso, essa denúncia, e aí onde começa a investigação. Até porque, Paulo, também, o doutor Davi, todo mundo hoje tem um smartphone, e todo mundo hoje pode ser um detetive, um colaborador, né? É fácil gravar uma conversa, seja através de áudio, seja através de vídeo. Vocês esperam que esses recursos sejam usados aí para essas denúncias? Acreditamos que vão ser usados, né? Por isso que a gente facilitou, através do aplicativo, né, que as pessoas, que hoje em dia é fácil, quase todo mundo tem esse dispositivo, né? Quase todo mundo é capaz de ter essa ferramenta, então a gente acredita que a participação vai ser muito boa. Tomara, a gente torce para que isso aconteça, para que você, telespectador, você, cidadão, você, eleitor, se engaje nessa campanha da OAB, né? Você faça esse trabalho que a OAB está fazendo, que você se una a esse trabalho que a OAB está fazendo, baixando esse aplicativo. O nome do aplicativo, o senhor já tem a identificação dele? Aplicativo para o Caixa 2. Aplicativo para o Caixa 2. Entrou lá no Google. Google Play. O Google Play, aplicativo Caixa 2, baixe esse aplicativo, lá tem as instruções, é muito fácil, né? É bastante fácil de você entender ali o funcionamento dele, anexe as informações que você tem que anexar e vamos torcer para que a OAB faça esse trabalho que sempre fez, né, de credibilidade em todo o país e que a gente comece a fazer alguma coisa. Porque se a gente não tomar a iniciativa, se nós não começarmos, se ninguém começar, o estado de coisas que aí está vai continuar para sempre. Não é verdade? Eu tenho que chamar o intervalo comercial, lembrando o nosso WhatsApp, que era a sua opinião, 982003223. O intervalo é rápido e a gente já volta. Bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o advogado Davi Soares, que é presidente do Comitê Especial de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Também está aqui o Rafael Vasconcelos. Mais notícias do dia. Goiás, quem diria, né? Mas era de se esperar. Também foi alvo da operação Hashtag da Polícia Federal, que prendeu 10 brasileiros acusados de planejar um ataque terrorista durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O evento começa daqui a 15 dias. A ação foi realizada em 10 estados e aqui foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. A polícia monitorou conversas entre os suspeitos em redes sociais, mas não está divulgando detalhes da operação, naturalmente e logicamente, para não atrapalhar as investigações. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, os homens juraram lealdade ao Estado Islâmico, mas, segundo o ministro, trata-se de um grupo amador e que não tinha nada muito planejado. Mas o fato de não ter nada muito planejado não significa que eles ofereçam risco, né, Rafael e doutor Davi? Sim, não, e outra coisa, Paulo, será que esse é o legado que as Olimpíadas vão deixar para o Brasil? Eu tenho medo, Rafael. Porque e tem receio de que, se houver alguma coisa, vamos pedir a Deus, né, para que isso não aconteça. Vamos torcer Mas bastante. o Brasil é muito grande, né? Quer dizer, eles não vão se restringir. Se quiserem fazer alguma coisa, tomara Deus que não queiram, mas o Brasil é muito grande e eles vão se esparramar por esse país. Tomara que não. E em qualquer lugar que eles façam alguma coisa, atinge as Olimpíadas, atinge todo mundo. Porque o legado da Copa do Mundo, de certa forma, foi trazer para cá Zika vírus, chikungunya, estádios inacabados, superfaturamento, corrupção, Caixa 2, que é o tema do programa de hoje, corrupção. Então a gente tem que ficar de olho aberto. Sem contar o 7-1, né? O 7-1 Meu Deus do foi céu. trágico. Governador Marconi Perillo, também nesse evento em que o Rafael esteve cobrindo, ele falou sobre essa situação de terrorismo. A todos nós, cidadãos, cristãos, seres humanos, estamos extremamente estarrecidos com o que está acontecendo no mundo. Aqui em Goiás, a orientação é que todas as autoridades policiais estejam atentas, rigorosamente atentas, utilizem todos os meios de inteligência que nós temos à disposição no Estado para evitar que qualquer coisa possa ocorrer aqui. Mas a minha preocupação enquanto ser humano é com a questão humanitária, com a questão do mundo. Nós vivemos hoje um nível de tensão político-religiosa jamais visto nos últimos tempos da nossa história. A internet tem seus benefícios, e são múltiplos, mas também seus malefícios.
um dos malefícios é a possibilidade que esses grupos terroristas, esses radicais, têm para espalhar técnicas, regimentar seguidores radicais em toda a parte do mundo, não só naquela região. E em toda a parte do mundo tem sempre aqueles, né, que aparentemente são pessoas do bem, simples, tranquilos, mas aqueles que se escondem o tempo todo dentro do quarto, ficam ali no computador e depois se revelam, né, terroristas dos mais violentos. Jabes Pereira, telespectador, diz que acredita sim no Brasil sem corrupção, porque esse é o primeiro passo para que tenhamos políticos mais honestos e comprometidos, não com seus próprios interesses, mas com os interesses da sociedade em geral. E acreditarmos e principalmente votarmos com consciência e responsabilidade, não reelegendo políticos com histórico de corrupção. É importante isso, né, doutor Davi? Prestar atenção, ouvir aquilo que eu falei, assistir o horário político, analisar, né, um político que se candidata à reeleição, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, enfim. O trabalho começa por aí, né? É necessário que cada um faça a sua parte, a começar por um voto consciente. Elísio, de Goiânia, boa noite, Elísio. Na minha opinião, tem que acabar com esse tal de foro privilegiado. Esses políticos corruptos têm que ser julgados da mesma forma que as pessoas comuns. Qual a sua opinião, ele pergunta? Isso aí é uma coisa já histórica, né, Paulo? Isso aí dificilmente vai acontecer. Então, eu acredito que isso não é nem questão de opinião. Isso aí é uma questão que isso não vai mudar. Boa noite, José Ricardo de Trindade. Diz que não fica uma noite sem assistir ao programa. Obrigado, José Ricardo. É bom, né, Rafael, a gente ter telespectadores que, se estão assistindo mais, é porque gostam realmente, não é isso? A gente sente isso muito nas ruas, Paulo. Impressionante. Por onde a gente passa, as pessoas transmitem o carinho e o abraço ao nosso programa e a você. É verdade. E olha só que a gente está competindo nesse horário com jornais, né, nacionais, não é verdade? E ele diz o seguinte, melhor programa, obrigado. Mas, político não muda, nunca. Eles só querem ganhar dinheiro e nada além disso. A minha opinião é esta. Temos que acreditar, né, Zé Ricardo, já que a gente se vê todos os dias, todas as noites, deixa-me dizer isso para você. Vamos acreditar junto, né? Vamos fazer aqui um pacto, Paulo, né, Rafael? Você falou de jornais nacionais aí, a população, ela se interessa pelo que acontece na cidade dela. Verdade. Por isso que o nosso programa tem um grande espaço no bairro, né? O que atinge diretamente. Por isso que o nosso programa é muito importante, que é um programa de debate, um jornal que realmente esclarece o nosso público, né? Que chega à comunidade, chega aos bairros. E a aldeia global está cada vez mais dentro do nosso quintal, né? Para fazer uma rima aqui, né, doutor Davi? Atenção, amanhã vai ser inaugurado o Centro de Saúde, você falou em bairro, no Jardim Maria Helena, ao lado da Vila Pedroso. O prefeito estará lá a partir das 8 horas, passando só um batom na região. A Vila Pedroso fica de fora mais uma vez. Grande Retiro também. Gostaria que vocês perguntassem ao prefeito o porquê disso. Vamos lá perguntar, Rafael? Vamos sim, com certeza. Vamos pedir a Clau para ir lá amanhã fazer essa pergunta ao prefeito. Falando em prefeito, tem um telespectador aqui, telespectador, eu não sei qual dos dois, porque a foto é de um casal, fazendo uma sugestão aqui, e eu agradeço, né, pela boa intenção, pela lembrança, mas, por favor, me deixe de fora, melhor aqui do lado de cá. Boa noite, meu nome é Orlando, e diz o seguinte, o aplicativo é válido, pois a denúncia é importante, o problema é ser averiguada da forma que deveria ser. Já vi várias denúncias se tornarem apenas mais uma estatística. Obrigado, diz aqui o Orlando. O que o senhor diz para ele? Orlando, essa não é a nossa intenção. Nós estamos aqui fazendo um trabalho muito sério e a nossa intenção é pegar estas denúncias e levar aos órgãos responsáveis para que realmente o trabalho seja pontual e verdadeiro. Deixando claro, então, quer dizer, não compete à Ordem dos Advogados do Brasil propor ação? Propor ação, nesse caso, não. Compete aos órgãos Ministério Público, Ministério no caso. Público. Tá, nosso caso é ser uma ponte. Nós vamos ser a ponte entre o cidadão e esses órgãos. Uma ponte para o futuro? Uma ponte para o futuro. Como dizia Temer. João Paulo Arantes, parabenizando a OAB pelas atitudes como esta, porque nos fazem acreditar que o nosso país pode mudar. Não podemos nunca achar que está tudo perdido, precisamos de instrumentos para que essas mudanças aconteçam. Mas a mudança, depende da atitude de cada um de nós. Olha que coisa bonita que ele disse aqui, o João Paulo Arantes, né? Batendo com o que a gente está falando, né? Ele parabeniza também pelo programa e pela audiência.
Cada um de nós tem que fazer a sua parte, né, Rafael? E tem que acreditar, porque senão vai continuar do mesmo jeito. É como a história do mosquitinho da dengue, né? Se cada um deixar de fazer a sua parte, o mosquitinho vai continuar, não é, doutora? Quer dizer, se as pessoas não começarem a vigiar a própria casa, o próprio voto, no caso, agora, quer dizer, a situação não vai mudar nunca. Nós temos que começar uma hora, né? E o momento é agora. O momento é agora. Então, a partir de amanhã, a Ordem dos Advogados do Brasil disponibilizando para você um aplicativo, vamos repetir, porque de repente tem gente que só ligou no programa agora. Eu gostaria que o senhor explicasse, mais uma vez. Estaremos lançando amanhã, às 19h30, lá na UAB, na sede, da nossa UAB, no setor marista. É um aplicativo de smartphone para o Caixa 2, onde as pessoas poderão fazer as suas denúncias, né, poderão participar do processo seletivo, né, como um fiscal, trabalhando em prol de uma sociedade mais justa. No Google Play, qual é a palavra-chave para achar o aplicativo? Caixa 2. Caixa 2. Caixa 2. Aí você baixa no seu aplicativo, se informa, né, dá uma manuseada e fica atento, né? Porque hoje, eu costumava dizer o seguinte, antigamente, a Rede Globo, evidentemente, é a que mais tem repórteres em todo o Brasil. Mas se você juntar os repórteres todos da Globo em todos os estados, eles vão ficar desse tamaninho diante de tantos repórteres, né, eu digo numericamente, diante de tantos repórteres que nós temos no Brasil hoje, porque todo mundo hoje tem um celular. São quantos milhões de celulares? Paulo, deve ter mais celular que gente. Talvez. É verdade, cara. Verdade. Normalmente a pessoa tem um ou dois, né? Minha filha de 5 anos já está pedindo um celular para mim. Você ainda não deu? Não, porque ela fica com o meu o tempo todo. Ah, bom. Senão ela estaria defasada, porque hoje com 3 anos, a menina 2 anos... Tablet. Por enquanto. Depois... Boa noite, meu nome é Rogério. Para mim, políticos são todos iguais, eles querem só encher os bolsos deles. Olha o tanto de pessoas que estão morrendo à míngua nos cais. Acho que temos que mudar mesmo. Somos agentes mesmo. E é interessante, né? Para você ver a confusão que as pessoas fazem. Ele está dizendo aqui, por que o governador Marconi não faz alguma coisa? CAIS não tem nada a ver com o governador Marconi, né? CAIS é da prefeitura. Aí que a população precisa se inteirar, precisa saber. Hoje existe uma diferença muito grande, essa é a realidade, Paulo. A saúde, os hospitais estaduais, eles estão num momento muito bom. Enquanto os CAIS, a administração municipal, especialmente em Goiânia, vive um desastre na área da saúde. Nós já mostramos aqui várias vezes. E as pessoas confundem muitas vezes, né? Quando fala de saúde, ela fala, o CAIS está uma porcaria, aí bota a culpa no outro que não tem nada a ver com a história. Doutor Davi Soares, advogado, presidente do Comitê Especial de Combate à Corrupção da OAB Goiás. Eu quero agradecer a sua presença aqui, foi muito bom recebê-lo. Parabéns pela iniciativa, a OAB, a todo mundo. E que essa iniciativa traga bons frutos e que ajude a fazer com que a gente acabe com a corrupção no Brasil. Vai ser meio difícil, mas se não começar um dia, isso nunca vai ter fim. Eu que agradeço pela participação e conclamo a todas as pessoas a acreditar. Se nós não acreditarmos, nós não vamos chegar nunca a nenhum lugar. Verdade. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo. Boa noite, doutor Davi. Boa noite a todos. Obrigado a você pela companhia, pela audiência. Uma boa noite para você. Até amanhã.